Fala, meu povo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charru, da Charru Curso, e hoje iniciamos mais uma aula do nosso curso de pós-produção com Photoshop. E o assunto de hoje serão as seleções rápidas. Ou seja, nessa aula aqui, a gente vai aprender os recursos e ferramentas que vão ajudar a gente a fazer seleções com poucos cliques, justamente para otimizar o nosso tempo enquanto a gente estiver fazendo a nossa pós, belezinha? Então, bora lá! Normalmente, sempre que a gente fizer uma seleção, será com o intuito de criar uma máscara para fazer ajustes em um ponto específico da nossa imagem. E indo lá no nosso menu Selecionar, a gente vai encontrar pelo menos 3 formas de fazer seleções rápidas utilizando esse menu. E o primeiro deles é o assunto. Vindo aqui em assunto e dando um único clique, o Photoshop irá olhar para a imagem, irá analisar e irá tentar identificar qual era o assunto principal na hora que o fotógrafo criou a imagem. Aqui no nosso caso, por exemplo, como a gente tem uma parede de fundo e um pendente na frente, ele identificou que devido à composição, o assunto aqui era justamente esse nosso pendente. Tranquilinho? Então o que eu fiz? Fui lá no menu Selecionar, cliquei na opção Assunto, o Photoshop pensou e automaticamente criou uma seleção aí pra gente, ok? Se eu quisesse aqui então, eu poderia melhorar essa seleção utilizando algumas ferramentas de seleção manual para acertar essas partezinhas aqui que não ficaram totalmente seguindo a borda do objeto, ou se essa seleção já é o suficiente para mim, o que eu poderia fazer é justamente vir aqui em Ajustes, por exemplo, e escolher alguma camada de ajuste para mexer na minha imagem. E você pode ver que no momento que eu cliquei na nossa camada de ajuste, esse quadradinho aqui é a pré-visualização aí da nossa máscara da camada de ajuste, que geralmente vem toda branca, já veio aí com o formato do nosso pendente. Então, se eu mexer aqui em qualquer configuração, ele vai afetar justamente só a área do pendente, ok? Então, vou excluir aqui a nossa camada de ajuste que a gente criou, só para ilustrar aqui, ok? E agora a gente vai para a nossa segunda forma de fazer seleções utilizando o nosso menu Selecionar. Indo lá no nosso menu Selecionar novamente, agora a gente vai ter a área de foco. Novamente, o Photoshop começou a pensar por ele mesmo e já determinou aí para a gente uma seleção. Só que o que acontece? Diferente lá do nosso assunto, dessa vez a gente está falando de área de foco. Ou seja, o Photoshop tentará identificar o que está em foco e o que está desfocado, e o que estiver em foco, ele vai entender como o objeto que você quer fazer a seleção, ok? E para isso, ele ainda abriu aí para a gente essa caixinha aqui. Para que vai servir essa caixinha? Essa caixinha aqui serve para a gente ajustar aí o nível de foco que a gente vai aceitar, além das áreas que a gente tem interesse que sejam analisadas e inclusas nesse cálculo de foco, ok? Primeira coisa que a gente tem aqui é o nosso modo de exibição. Por padrão, ele vai vir dessa forma aqui. Ou seja, sempre que a gente fizer a seleção, vai aparecer essa linha pontilhada andando aí, e aqui ele está usando o padrão. Agora, se eu clicar aqui ao lado da miniatura aí da nossa imagem, eu vou ter outras opções de visualização da área que ele está selecionando. Por exemplo, se eu vier aqui em sobreposição, o que ele está fazendo? Ele está me dizendo que toda a área aí da imagem que permanece intacta é a área que ele está selecionando, enquanto que o fundo em vermelho é toda a área que ele está desconsiderando. E se eu quiser, eu tenho outros aqui embaixo. Por exemplo, eu tenho aqui a possibilidade de deixar o fundo preto, ou seja, tudo que não for selecionado aí vai ser escondido por essa tela preta. Em branco, em preto e branco, como se fosse uma máscara mesmo. Aqui ele está me mostrando basicamente como ficaria a máscara. A parte preta não está sendo selecionada e a parte branca é a área que está sendo selecionada. Em camadas, ou seja, ele está fingindo que ele apagou toda a área que a gente não quer selecionar. E o de baixo aqui, o último, simplesmente vai mostrar sem máscara, sem nada, ok? E a interação com o restante. Eu vou deixar aqui em sobreposição, que eu achei bem mais legal aqui para a gente dar uma olhada, ok? Então, vou deixar em sobreposição. E logo depois eu tenho o parâmetro aqui para definir o intervalo de foco. Aqui está em 4 e conforme eu for aumentando aí, ó, ele vai expandindo a área de seleção. Como aqui a gente praticamente não tem desfoque nenhum, no próximo passo aí ele simplesmente já identificou que tudo deve ficar selecionado. Se eu diminuir aqui, por exemplo, agora está sendo o contrário. Eu estou dizendo para ele que o objeto tem que estar muito nítido para ele ser selecionado.
Vou deixar lá em 4 mesmo, como estava. 3 está aproximado aí, também está legal. E depois disso, aqui embaixo eu vou ter a saída. Ou seja, basicamente o que eu vou querer fazer com essa seleção. Eu vou querer transformar em seleção, eu vou querer transformar em máscara de camada, em uma nova camada e por aí vai. Vou deixar como seleção mesmo. Eu tenho aqui a opção de suavizar a borda ou não, ok? Eu normalmente deixo ela ligada mesmo. E aqui do lado a gente vai ter 2 pincéisinhos, ok? Para que servem eles? Esse pincel com maisinho aqui, quando ele está selecionado, isso quer dizer que onde eu pintar será adicionado aí a nossa seleção. Então você pode ver que ele aumentou aí a área de seleção. Contudo, o de baixo, que tem o menos, vai fazer justamente o inverso. Então, se eu pintar aqui com um pincel com um menuzinho, eu estou dizendo para ele que eu não quero que ele selecione essa área aqui de baixo, ok? Vou voltar aqui para o mais, ok? E agora eu estou dizendo para ele que essa área aqui eu quero que fique dentro da seleção também. Tranquilinho? Outros controles interessantes aqui pra gente é o seguinte. Se você estiver com esse pincelzinho de seleção rápida acionado, você pode usar o Shift para adicionar coisas à seleção, ok? Adicionar objetos às seleções. Ou utilizar o Alt para remover áreas da seleção. Tranquilinho? Além disso, se você tiver com o Alt habilitado, clicar com o botão direito e arrastar horizontalmente, você pode aumentar aí o tamanho do seu brush, ok? Então, ele já está com o maisinho selecionado aqui, então eu posso clicar nessa área aqui e definir que essa área faz parte da minha seleção e que essa daqui também faz. Se eu quiser aproximar, eu posso segurar o Alt e rolar um pouquinho o mouse, a bolinha do mouse para aproximar essa área aqui, ok? Ou ainda utilizar essa mãozinha aqui, clicar e arrastar para facilitar aí o nosso manuseio. Então, novamente clico aqui. Vou reduzir um pouco o tamanho dele agora, ok? E pintar a área aqui que eu não quero que faça parte dessa seleção. Vou reduzir mais um pouquinho, mas em selecionado, vou pintar essa área aqui, que eu quero que também faça parte da nossa seleção. Depois eu só passo aqui, retirando esse excedente aqui, ok? Terminada aí a minha seleção, só dar um ok e pronto, novamente a gente tem aí o nosso pontilhado aí mostrando as áreas que foram selecionadas, ok? Se por acaso eu fiz essa seleção, mas eu não vou fazer nenhum ajuste agora e eu quero manter ela, o que eu posso fazer? Eu posso salvar essa seleção para utilizar mais tarde. Para isso, vou novamente lá no nosso menu selecionar e vou vir aqui na penúltima opção que é salvar a seleção. Depois disso, só dou um nome aqui, por exemplo, seleção pendente. Ele já está selecionado aqui como novo canal, vou dar um OK. Você vai ver que a minha seleção não desapareceu e, além disso, aqui do lado da minha miniatura, da camada, não apareceu nenhuma máscara. Para onde que foi aquela seleção então? Na verdade, ela foi salva aqui nos canais da nossa imagem. Se você se lembra uma imagem RGB, basicamente vai ter um canal azul, um canal verde e um canal vermelho, que juntos irão formar a nossa imagem. E se você olhar aqui em canais, a nossa seleção veio aqui para baixo. Eu coloquei o nome de seleção pendente e ela realmente veio para cá para ser utilizada quando a gente quiser. Então, vou voltar aqui para camadas e vou apertar o Ctrl D. O que o Ctrl D vai fazer? Ele vai retirar todas as seleções que existirem aqui. Então, você pode ver que o pontilhado desapareceu aí em volta do nosso pendente. Então, se eu quiser agora, eu posso carregar essa seleção para utilizar ela nos ajustes que eu quiser. Como é que eu faço isso? Volto lá no menu selecionar, vou vir aqui na opção carregar seleção e ele vai me perguntar aqui qual seleção eu quero carregar, ok? Vou vir aqui em canal e vou escolher aqui o seleção pendente, que foi justamente o canal que a gente salvou. Depois disso é só dar um ok e aí você pode ver que a nossa seleção já retornou. Ok? E essa opção aqui é bem útil, principalmente quando por algum motivo a gente não tem os Render Elements. Por quê? Os Render Elements de seleção são super úteis na hora que a gente estiver fazendo seleções rápidas. Mas se por acaso a gente gerou uma imagem e a gente não tem os Render Elements, a gente pode tentar utilizando as opções de área de foco, assunto, entre outros recursos, mas pode ser que esses recursos realmente nos ajudem a fazer a seleção, mas não fique perfeita. Então a gente utilize algum outro método para refinar essa seleção ou melhorar essa seleção, ok? E o que aconteceria? A gente teria a seleção, só que ela seria uma seleção temporária. A gente usaria no momento,
talvez criaria uma máscara com ela. E para utilizar ela novamente, a gente teria que copiar aquela máscara e adicionar aos próximos ajustes que a gente fosse fazer, ou então, caso a gente não tivesse feito a máscara por algum motivo, a gente tivesse que fazer essa seleção novamente. O que não é necessário, já que a gente pode salvar a seleção e utilizar ela quando a gente precisar, ok? Então, se por acaso você está sem Render Elements, precisou fazer uma seleção e quer guardar essa seleção para possíveis outros ajustes que vão precisar da mesma seleção, você pode simplesmente salvar ela e depois carregar, belezinha? Então, vou utilizar o Ctrl D para tirar a seleção. E agora, a gente vai lá na nossa última opção, no menu Selecionar, que vai ser o nosso intervalo de cores. Como é que o intervalo de cores vai funcionar? Basicamente, ele vai abrir essa caixinha aqui pra gente e de imediato já vai dar um conta-gotas pra gente também. E sempre que eu clicar em algum ponto da imagem, ele vai ler aquele ponto, aquele pixel, e vai tentar identificar todos os pixels que tiver a mesma cor que ele, ok? Aqui em grau de seleção, eu posso definir o nível de tolerância que eu vou aceitar de diferença entre tons de pixels. Ou seja, se eu clicar em um ponto em que eu tenho um tom de azul e próximo a ele eu tenho um outro tom de azul, nesse grau de seleção aqui, eu posso determinar se apenas os pixels que for exatamente do mesmo tom serão selecionados, ou se os pixels que tiver um outro tom de azul, mas que também seja próximo, também serão adicionados à seleção. Para esse tipo de imagem aqui, em que eu não tenho uma área com uma cor chapada, não é a melhor opção para a gente utilizar o intervalo de cores. Então, vou dar um cancelar aqui, ok? Mas, se eu utilizar aqui o nosso outro arquivo, onde eu tenho aqui um render, que é essa ceninha aqui de canto, com uma poltrona, alguma vegetação e uma luminária. E logo acima, eu tenho o Render Element de seleção, que é o Material ID. E como você pode ver, aqui no Material ID, os materiais foram separados por cores. Eles foram identificados por cores, onde cada material recebeu uma cor diferente. Agora, se eu pegar, por exemplo, vir aqui em selecionar e selecionar o intervalo de cores, se eu clicar aqui na imagem, qualquer ponto que eu clicar, ele vai identificar todos os pixels em volta e vai selecionar exatamente o meu objeto ou o meu material. Então, se eu quisesse fazer uma seleção da poltrona só da parte do estofado, clicando nesse verde da poltrona aqui e dando um OK, eu consigo fazer a seleção só da área desse material. Se eu novamente utilizar ele e clicar na cor que representa o material da parede, dando OK, novamente ele vai selecionar só as áreas que receberam o material da parede, ok? E isso é muito útil para quando a gente quer fazer alterações em um material específico ou em um objeto específico. O que eu poderia fazer aqui? Utilizei o Material ID para selecionar as áreas em que o material da parede aparece, posso ocultar aqui o Material ID que eu utilizei, selecionar a camada da poltrona, vir aqui em Ajustes e aplicar, por exemplo, matiz saturação. Toda vez que eu tiver algo selecionado e clicar para criar um ajuste que já venha com máscara, automaticamente a área selecionada recebe o tom branco e a área que não estiver selecionada recebe o tom preto, ok? Então aqui, finalmente, eu poderia ir fazer as configurações que eu quisesse aí. Então, eu poderia escolher o colorir aqui e pintar essa parede de um outro tom. Por exemplo, eu poderia deixar ela agora laranja. Por quê? Porque eu selecionei apenas o material da parede, então foi criado também uma máscara só da área da parede, e agora qualquer ajuste que eu fizesse aqui seria aplicado também somente na parede. Tranquilinho? Uma outra ferramenta bastante parecida com o intervalo de cores é a ferramenta Varinha Mágica. Você vai encontrar ela aqui na nossa esquerda, na nossa barrinha aí de ferramentas. Você pode clicar ou utilizar o atalho W. E como é que ela vai funcionar? Basicamente, da mesma forma que o intervalo de cores. Você clicando em uma área aí da imagem, ela vai ler o pixel e vai tentar identificar os semelhantes. Além disso, aqui em cima a gente vai ter ainda a tolerância. Ou seja, novamente, a gente pode determinar o quão parecido um pixel tem que ser do outro para ser incluso na nossa seleção. Então, por exemplo, eu posso aumentar a tolerância aqui e dizer que eu posso adicionar mais pixels que tenham um tom parecido daquele que eu cliquei. Agora está em 15, vou colocar, por exemplo, em 70. Se eu clicar aqui agora, você vai ver que ele pegou quase toda a nossa luminária. E assim como o intervalo de cores também, essa ferramenta é muito mais eficaz quando a gente tem alguma referência, como Material ID ou Multimesh,
em que os objetos ou materiais são identificados por cores chapadas, ou seja, a gente não tem muita variação ali de tons. Mesmo essa parede aqui, que foi tingida de laranja, se eu clicar nela, devido à área de iluminação, eu vou ter pontos aqui que não serão selecionados. Por quê? Esse laranja aqui, por exemplo, está mais claro, enquanto que esse daqui está mais escuro. Se eu quiser, então, uma seleção perfeita aí da área da parede, o ideal é que eu utilize aqui o nosso Material ID. Então, se eu clicar aqui nesse verdinho que está representando o nosso material da parede, desta vez, a nossa seleção foi feita de forma mais uniforme. Mas se você reparou também, enquanto lá no intervalo de cores, tudo que tinha a mesma cor é selecionado, aqui o mesmo vai acontecer, só que sempre que tiver alguma interrupção, como foi o caso aqui da área da parede que fica embaixo da mesinha, ou seja, antes de chegar nessa área aqui, ele tem que passar pelo rosa e por esse outro tom de verde, a gente vai ter também uma interrupção da nossa seleção. Ou seja, para selecionar toda a parede, eu vou precisar segurar o Shift e ir clicando nessas áreas que não foram selecionadas e que foram interrompidas por outras cores, ok? Então, para selecionar toda a parede, eu vou ter aí um trabalhinho a mais, digamos assim. E esse pode ser um bom fator para você determinar se você irá utilizar o intervalo de cores ou se você prefere utilizar a ferramenta varinha mágica. Por quê? Se a seleção que você for fazer terá muitas interrupções, como foi o caso aqui, a gente teve algumas interrupções devido ao fato da parede aparecer aqui entre os pés da mesa, entre as flores aqui, ou mesmo entre as folhas aqui, o indicado é que eu utilize o intervalo de cores para fazer essa seleção. Agora, se a minha seleção seria, por exemplo, essa nossa luminária aqui que não tem interrupções, ou mesmo esse quadro aqui, ou a poltrona, nesse caso eu posso utilizar aí a minha varinha mágica, que é o caminho mais curto. Ou seja, eu vou precisar de menos cliques para fazer essa seleção. Vou dar um Ctrl D para tirar essa seleção aqui, vou ocultar aqui o nosso Material ID, novamente vou selecionar aí a nossa cena da poltrona e agora a gente vai ver a nossa última ferramenta e que será encontrada no mesmo lugar que a varinha mágica. Se a gente clicar com o botão direito em cima da varinha mágica, a gente vai ver a nossa outra ferramenta, que é a ferramenta Seleção Rápida. Clicando nela, a gente vai ter aquela mesma ferramenta que a gente utilizou quando a gente estava utilizando a opção Área de Foco. Ou seja, eu clico e arrasto para adicionar áreas à minha seleção. Utilizando o Alt, eu posso remover alguma área da minha seleção e mantendo o Alt pressionado e clicando com o botão direito e arrastando, eu posso aumentar ou diminuir aí o nosso pincel. Lembrando que a ferramenta Seleção Rápida funciona por meio de pintura, ou seja, eu posso clicar em cima do objeto para ele ser selecionado, eu posso pintar a área que será selecionada. Da mesma forma, sempre que eu clicar em uma área ou um objeto, ele vai ler todos os pixels que forem parecidos e irá adicionar a seleção. Então, pode ter áreas aqui, como foi um caso, que não serão selecionadas, a gente vai ter que pintar mais um pouquinho, e outras áreas que a gente vai ter que remover também, como é o caso aqui da nossa luminária, ok? Sobre a nossa aula de hoje, é isso, espero que você tenha gostado, e eu vou deixar aí para vocês disponíveis 3 arquivos. O primeiro é esse daqui do nosso pendente, o segundo será esse daqui da poltrona, junto com os render elements dele, ok? E junto com ele também eu vou deixar para vocês esse arquivo aqui, que é da mesma cena, só que eu fiz uma pós fazendo só seleções aí, utilizando o Material ID e o Multimatch. Então, se eu desabilitar aqui o nosso grupo aqui de Elements, você vai ver que eu modifiquei praticamente toda a cena. Eu fui fazendo alterações aqui, utilizando máscaras, Blend Modes e também utilizando as camadas de ajuste que a gente aprendeu nas aulas anteriores, ok? Então, você vai ver que a cena é a mesma, a diferença é que a gente foi fazendo seleções aqui para separar os objetos e fazendo ajuste neles, utilizando as máscaras, ok? E a intenção é que vocês tentem fazer o mesmo utilizando o outro arquivo que vai com os elements. Ou seja, façam as seleções rápidas de vocês aí e tentem modificar essa cena utilizando camadas de ajustes, blend modes e por aí vai. Tranquilinho? Então, até a próxima aula. E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula, bye bye!